Mais cedo, o líder supremo do Irã se pronunciou e fez uma ameaça direta aos Estados Unidos. Ali Khamenei disse que o Irã nunca vai se render diante de Israel. Esse foi o primeiro discurso público do líder desde a escalada dos ataques na sexta-feira. Khamenei afirmou que a guerra ou a paz não podem ser impostas por outra nação sobre a República Islâmica. O líder supremo do Irã ainda alertou que qualquer intervenção militar americana vai ter consequências graves. Antes da declaração de Khamenei, o embaixador iraniano nas Nações Unidas enviou um comunicado a Washington alertando que o país iria responder firmemente caso os Estados Unidos se envolvam diretamente na guerra. Então, quem chega para fazer uma análise de tudo isso é o Ricardo Cabral, que é especialista em segurança e estratégia internacional. Cabral, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os amigos da Record. Cabral, eu sei que você acompanha minuto a minuto as movimentações, né? E a gente tem acompanhado com muita preocupação realmente a mudança estratégica dos Estados Unidos. Você acredita que realmente os Estados Unidos vão se envolver diretamente nesse conflito? Olha, a probabilidade sempre existe, né? Saiu uma pesquisa de um site chamado YouGov que mais de 60% dos americanos, inclusive dos eleitores republicanos, não apoiam uma intervenção nessa guerra. Veja, o preço do petróleo vai explodir caso os Estados Unidos intervenham. O Irã tem condições, eu não diria de bloquear o Estreito de Hormuz, mas dificultar em muito a passagem de petroleiros. E ali passa em torno de 25% a 30% do petróleo que é consumido no mundo. Ou seja, uma intervenção norte-americana nessa guerra poderia ter impactos na economia mundial e na própria economia norte-americana, já bastante sobrecarregada com as tarifas do presidente Trump. Uma outra coisa, olhando pelo lado estratégico, Israel não tem condições de acabar com o programa nuclear iraniano. Ele não tem as armas necessárias, as bombas necessárias que poderiam ser lançadas nessas instalações, que são subterrâneas, muitas das vezes bastante profundas, que poderiam destruir as centrífugas, principalmente. Então, precisaria de ajuda norte-americana. E aí nós teremos um impasse, né? Do que os Estados Unidos querem o fim do programa de mísseis balísticos e o programa nuclear, mas o seu principal aliado na região não dispõe dos recursos para isso, né? Exato. Hoje, um pouco mais cedo, no Record News Rural, Cabral, a gente falou justamente sobre essa questão do Estreito de Hormuz, onde, por exemplo, escoam os produtos do agronegócio brasileiro para o Oriente Médio, né? A gente envia, por exemplo, muita carne para o Oriente Médio. Então, é uma preocupação, porque hoje em dia está tudo interligado, né? Então, o que acontece lá, obviamente, nos impacta aqui também, de intensidades diferentes. Eu sempre lembro aqui, mas nós somos impactados também, né, Cabral? Sim, você tem um fertilizante. O Irã é um dos grandes fornecedores de fertilizante para o Brasil. Ali, aquela área de amônia, ureia, né? Eles fornecem bastante, além de ser um grande consumidor dos produtos, das proteínas brasileiras. A questão do Estreito de Hormuz é estratégica. Você não tem como desviar para os portos do Mar Vermelho. Ainda mais, caso os Estados Unidos intervenham, né, os Houthis provavelmente também retomarão a sua campanha de bloqueio naval no Mar Vermelho, ali no Estreito de Bab el-Abbas. Então, o que sobra? Você sobra pequenos portos sauditas, né, no Mar Vermelho para escoar a produção. E aí é muito pouco, né? Como é que você vai vender, por exemplo, para o Irã? Você pode pegar um porto que tem antes, né, da entrada ali, mas ele não é o principal porto, vai estar perto de região montanhosa, não tem ferrovia, é uma área perigosa, já que é perto do Baluchistão iraniano, que é uma área rebelde, dá sempre confusão. Ou seja, os Estados Unidos intervirem vai piorar o que já está ruim. Cabral, a gente acompanha, né, nos últimos dias, como várias lideranças do Irã foram eliminadas. Em relação ao Khamenei, você acredita que realmente os Estados Unidos vão poupar o Khamenei, uma vez que ele já está com idade avançada, não tem ali um substituto, ou tudo pode acontecer? Bem,
Nós estamos lidando com Trump, né? E estamos lidando com Israel. Israel não tem linha vermelha. O Israel, se ele, na consideração estratégica, ele achar que o Khamenei deve ser eliminado, eles vão eliminar. Os Estados Unidos vão ter muito pouco o que fazer caso Israel decida que está na hora de eliminar o Khamenei. Tem algumas coisas que eu tenho que colocar aqui para vocês. O sucessor não está definido, tem um processo que o Khamenei está conduzindo muito lentamente. O seu círculo próximo, né, foi praticamente todo ele eliminado. O Israel eliminou quase a todos, a liderança militar, alguns cientistas importantes, conselheiros estão escondidos em bunkers, porque senão o Israel já tem intenção de eliminar, já tentou eliminar um, não conseguiu. Ou seja, Khamenei está isolado, não tem os elementos de confiança e a possibilidade de tomar decisões erráticas, né, é muito grande. Agora, é aquilo que eu falei, o Mossad, né, está esperando apenas a luz verde para assassiná-lo. A consideração que deve ser feita são duas. Primeiro, eliminá-lo, ok, tudo bem. Né, vamos cortar a cabeça da serpente e aí eles vão ficar sem liderança durante um tempo. Outra consideração que deve ser feita, que ele pode se tornar um mártir e galvanizar toda a população numa resistência ainda maior. E tem aquela frase de Napoleão, né, nunca interrompa o seu inimigo quando ele está cometendo um erro, deixa ele cometer o erro. E o Khamenei está errando bastante. Mas Israel não vai levar isso em consideração. Eu faço uma análise aqui bem dura agora. Khamenei estava por trás dos ataques de 7 de outubro. Né? Foi ele que autorizou, né, os serviços de inteligência e a Força Quds a prosseguirem no treinamento do Hamas para atacarem os israelenses no 7 de outubro. Então, isso agora tem a ver com aquela operação vingança dos israelenses. A consideração estratégica, muito provavelmente, vai para segundo plano. Cabral, a gente sempre lembra aqui, né, que realmente é o Irã quem financia muitos grupos terroristas, né, como o Hamas, o Hezbollah, né, o Houthis, enfim. Então, e são grupos que atacam Israel. Então, veja como realmente existe uma situação bem delicada. Agora, muito se falou nesses últimos dias, e você como especialista na área, sobre um armamento que só os Estados Unidos têm, que é uma bomba que consegue entrar na Terra a uma profundidade de muitos metros. Eu gostaria que você comentasse com a gente, até porque, já que vários líderes do Irã estão escondidos em lugares subterrâneos, né? Qual que é a importância, então, dessa ação americana e se realmente vai ser empregada, né? Porque, olha, se os Estados Unidos entrarem nesse conflito, o que pode acontecer de uma forma global? Bem, o Israel não tem o meio necessário, que é um bombardeio. Essa bomba pode ser lançada de um B-52 ou de um B-2, mais precisamente do B-2. Né? Israel não tem condições os Estados Unidos não vão emprestar essa aeronave para eles fazerem isso, eles nem têm condições técnicas, é uma aeronave extremamente complexa. Então, seria um ataque a ser feito pelos americanos. Mas vamos aqui considerar que o Mossad tem amplas condições de fazer como o próprio Netanyahu já disse, não existe alvo impossível que o braço de Israel não possa atingir. E o Mossad tem amplas condições de fazer esse tipo de ataque. Agora, a consideração sobre os americanos, Kelly, a questão é a seguinte, existem mais de 5 mil soldados americanos, existem muitas bases ali, esses navios e as bases já foram retiradas, né? Muita gente saiu, só o pessoal essencial está ali, eles reforçaram a defesa aérea, levaram mais 4 esquadrões de F-15 para a região, tem um porta-aviões, já entrou um outro, segundo porta-aviões, entrou ali no Oceano Índico, que é o Nimitz, né? Ele vai se juntar ao Carl Vinson, e eles, aquele negócio, eu acho que eu já falei aqui, né? Se você colocar 2 porta-aviões relativamente próximos um ao outro, significa que eles vão atacar.
Se um deles se dirigir para o Mar Vermelho, significa que eles vão proteger Israel. Se um terceiro entrar no Mediterrâneo, que provavelmente é o George Washington, você vai atacar o Irã com certeza. 3 porta-aviões, eles vão atacar. Um vai ficar dedicado à defesa de Israel e os outros 2 vão ficar dedicados a atacar o Irã. E a base, né, dos B-52 e B-2 ali no Índico é a base de Diego Garcia, distante em torno de 3.900 quilômetros. E você tem condições, tanques abastecedores, né, para fazer o abastecimento aéreo. Cabral, notícia que acaba de chegar. O Irã emitiu um alerta de evacuação para os moradores da cidade israelense de Haifa. O anúncio foi transmitido agora há pouco pela TV estatal iraniana. A mensagem mostrou a imagem da área ser atingida, acompanhada de um texto em hebraico dizendo: por favor, deixem a área reportada imediatamente. Nas próximas horas, as Forças Armadas da República Islâmica do Irã atuarão nesta área para atacar a infraestrutura militar de Israel. Pergunta: como você avalia esse anúncio? Provavelmente eles vão fazer com o míssil Fatah 2, porque esse míssil é o hipersônico, ainda que não seja teoricamente hipersônico, ele é Mach 5, né? A velocidade de Mach 5, 5 vezes a velocidade do som. Mas o Israel não tem defesa para ele, né? Israel não tem defesa. Haifa tem importantes indústrias da base industrial de defesa israelense, tem uma importante termoelétrica a gás, uma refinaria de petróleo que já foi atingida. Provavelmente eles vão visar a base industrial de defesa e essas instalações energéticas, que vão prejudicar o esforço de guerra israelense. Haifa já tem sido atacado com frequência, é a segunda maior cidade israelense e vários alvos interessantes para um ataque iraniano. Tenho 2 perguntas para você sobre essa notícia que acabou de chegar. Primeiro, a gente sempre fala dos sistemas de defesa de Israel, que são muito fortes. Então, como que Israel não consegue, então, se defender neste caso? E o segundo, né? Por que avisar antes? Tem a ver com a questão internacional? Acho que seria importante a gente pontuar aqui para explicar quem acompanha em Conexão. Bem, o Israel tem, assim, vamos rapidamente, você tem alguns sistemas que são de curto alcance, médio alcance e longo alcance. Longo alcance, eles têm o sistema Arrow 3 e o TAAD americano, certo? Então, seriam esses sistemas que deveriam dar conta desse míssil que virá. Mas esse míssil, além de voar na velocidade de Mach 5, ele é um míssil cruise. Então, não existe defesa ainda para esse míssil. Então, o ataque será feito e ele será bem sucedido. O que sobra para Israel fazer? Usar guerra eletrônica, guerra cibernética para tentar desviá-lo, alguma coisa nesse sentido. Mas até agora isso não tem dado resultado positivo para os israelenses. Qual a ideia? Provocar terror. Dizer, olha, vocês estarão atingidos, eu tenho como atingir vocês aonde eu quiser. Esse é o objetivo iraniano, é responder a Israel do mesmo jeito que eles estão atacando, né, o braço longo, né, vamos dizer assim, do Irã, vai atingi-los aonde nós quisermos. Cabral, a gente falou agora há pouco sobre o alerta americano, também o alerta do líder do Irã, e quem também fez um alerta aos Estados Unidos foi a Rússia. O vice-ministro das Relações Exteriores russo disse que a assistência militar direta de Washington a Israel poderia desestabilizar radicalmente a situação no Oriente Médio. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia já havia dito que os ataques israelenses são ilegais e defendeu a diplomacia como solução para o conflito. O presidente Vladimir Putin, que assinou um tratado de parceria estratégica com o Irã em janeiro, pediu o fim das hostilidades entre os dois lados. Cabral. Bem, vamos lá. O Sergei Ryabkov, ele é normalmente escalado lá pelo Lavrov, né, que é o ministro das Relações Exteriores, para dar, ele e a Maria Zakharova são os escalados para darem, né, as pancadas mais duras, e isso aí é uma advertência. Veja bem, a Rússia invadiu a Ucrânia também de forma ilegal, então é o roto falando do esfarrapado. Mas o que está acontecendo?
A Rússia, além desse tratado, ela forneceu para o Irã tudo que você está vendo de maior precisão que o Irã tem hoje, veio da Rússia. E lamento informar que a China já está envolvida. A China já enviou pelo menos 2 aviões, a gente não sabe exatamente com que, de material bélico para os iranianos. Então, essa guerra tende também a ser uma guerra de procuração de russos e chineses apoiando o Irã e de americanos e talvez alguns europeus, Alemanha, Reino Unido, apoiando o Irã. Por quê? Por que a Europa vai entrar nessa briga? Os iranianos, os mísseis mais longos deles, têm condições de atingir a Europa, notadamente a Alemanha. Tá? Então, pode ser atingido, inclusive, com armas nucleares. Então, é por isso que o Friedrich Merz, o chanceler alemão, deu declaração dizendo que essa guerra Israel brigava pela Europa. China e Rússia têm interesses no Irã. Vários projetos de infraestrutura visando interligar o Golfo Pérsico, o Mar Pérsico, a São Petersburgo, por exemplo, a integrá-la à Rota da Seda com portos e aeroportos financiados pela China. Ou seja, você tem uma tendência de infraestrutura regional. São 3 projetos ali de infraestrutura na área com países diferentes, chineses, russos e americanos apoiando, e indianos, ainda temos 4º, esqueci, mais um, apoiando projetos de infraestrutura diferentes com países diferentes. Então, a disputa ali é geopolítica. Ninguém está interessado que a guerra prossiga, mas ninguém quer ver o seu aliado derrotado.